Bem-vindos de volta, pessoal, a mais um episódio desse podcast maravilhoso, Delírio de Influência, o seu guia definitivo de saúde mental para o fim do mundo. É isso mesmo? O slogan toda hora muda, né? Uai, eu acho que é adequado. A gente quer, sim, ser um guia de saúde mental para o fim do mundo. Ótimo, excelente, maravilhoso. Vocês já viram o primeiro episódio, pessoal? Esse é o segundo. Vejam, tá bem interessante. Foi tão fácil de fazer, né? Foi divertido. Pois é, eu tava bem nervoso. No início eu também estava, mas depois fluiu tão bem. E eu acho que eu estava precisando de falar tudo que eu falei lá. Eu tenho mais coisa para falar agora. Meu Deus. Tá. Bora lá. Bora lá. A ideia hoje do episódio era a gente... O título foi um título meio que provocativo, que era Só Sei Que Nada Sei. Essa é a ideia. A ideia é a gente falar hoje sobre aquilo que está... aquela filosofia, aquele dilema, aquele conflito que está mais na nossa cabeça nos últimos tempos, assim. E de uma forma bem tranquila, assim. E eu queria começar com isso, assim. O que tá na tua cabeça, assim? O que tá passando hoje? Que tá tirando o sono de Maria Clara? Então, nossa, eu já Até botei a perna para cima. Isso aí, ficar bem à vontade. Eu já vivi várias temporadas de coisas que estão na minha cabeça e que eu só penso nelas por meses seguidos, sabe? Eu começo a pesquisar e tal. Atualmente, o que está muito na minha cabeça é o seguinte. Há um tempo atrás, eu percebi isso. Que quando a gente, apesar de eu ser psiquiatra, não teve dentro da minha formação uma aula em que me explicaram assim o que é a mente. Ou o que é a mente saudável. A gente foi direto para as alterações e para as doenças e depois farmacologias e tudo mais. E aí eu descobri que existe o Daniel Siegel, que eu até mencionei ele no episódio passado, que ele também observou exatamente isso e aí ele fez uma pesquisa com acadêmicos que na psiquiatria, na psicologia e tudo mais, e viu que realmente uma porcentagem muito alta, algo como 90% das pessoas realmente dentro da formação formal delas, para trabalhar com mente, não aprenderam, não tiveram nenhum tipo de aula sobre o que é a mente. E aí a mente fica sempre parecendo essa coisa meio mística, meio etérea, inatingível, indefinível, não científica. Entendi. Sem forma e vazia. Sem forma e vazia. Tudo que ela não é, porque ela, na verdade, preenche tudo, né? Ela tem a forma de tudo e preenche tudo. Não é sem forma e não é vazia. E não é nem restrita à cabeça, né? E não é nem restrita à cabeça. Eu acho que isso que é o mais louco. Como a gente vem dessa herança materialista, reducionista, imaginar uma coisa que não pode ser contida em um ponto é um desafio. Não temos materiais, sentidos e competências para fazer isso. Eu adoro esse tema seu, porque realmente assim, ajuda a gente a explorar zonas cinzas. Para quem não entendeu, referência no primeiro episódio. Por favor. A gente não tem esses instrumentos para poder pensar a mente fora do cérebro, fora da cabeça. A gente tem dificuldade de pensar a mente, inclusive, dentro do corpo. E aí eu descobri esse ramo da ciência, que é um ramo recente, que se chama Neurobiologia Interpessoal, fundada por esse psiquiatra, o Daniel Siegel, em que ele se propõe a falar da mente de uma forma científica, utilizando os conhecimentos da ciência, da neurociência, que eu também falei no episódio passado. Sim. Como o próprio nome diz, existe uma proposta de privilegiar a parte interpessoal da mente, de reconhecer as interações como algo que deve ser estudado, não como algo que seja assim, vai ser uma consequência do de dentro puramente. Perfeito. E aí ele se propôs também a elaborar um conceito do que é a mente. Entendi. E aí ele fala que a mente é composta pela subjetividade, que é esse nosso mundo interno, os nossos pensamentos, esses fluxos energéticos que estão acontecendo. Existe uma auto-organização, que é uma característica da vida. A vida é um processo bioquímico auto-organizado. Existe também a consciência, que a gente percebe esses movimentos. E existe o processamento, por meio da mente, né, do fluxo de energia e informação que está circulando. Então, quatro faces da mente. Perfeito. Subjetividade, consciência, o processamento de energia e informação e, por algum motivo, eu sempre esqueço o último das coisas. Subjetividade,
vai colando. Subjetividade, Pode falar. Subjetividade, Isso. consciência, Auto-organização. E o processamento de informação. Auto-organização e processamento de informação. É uma definição que foge às definições que a gente está acostumado, mas que justamente ele faz esse esforço de englobar Sim. tudo. E aí a mente constitui-se em um triângulo da experiência humana, que é o cérebro incorporado, a copa e as raízes. Certo, como uma árvore. Isso, como uma árvore, as nossas relações e essas 4 faces da mente. Então, isso tem tomado a minha cabeça ultimamente, primeiro, né? Porque eu sou uma pessoa que trabalha com saúde mental, recebi uma formação para trabalhar com saúde mental e realmente essa pesquisa dele constatou uma realidade que também foi minha, de não ter essa apresentação ao que seria a mente. Tá, mas aí numa analogia, tá? Pensando nessas 4 faces, quais eram mesmo? Era a consciência, a subjetividade, a auto-organização e o processamento de energia e informação. Processamento de energia e informação. Se fosse para fazer uma analogia com computadores, tá? Acho que fica mais fácil para minha cabeça. O processamento, acho que seria ali os chips, os HDs, essa coisa mais... Deixa eu pensar. Mais o processamento das energias e tudo mais. A subjetividade... qual era o outro? Auto-organização. Auto-organização. Seria lá quando faz o Ctrl+Alt+Del e dá no gerenciamento de tarefas, que faz a auto-organização. O outro seria... A consciência. A consciência e a subjetividade. Isso. A consciência, eu acho que seria talvez ali a conexão com a internet, ou a conexão com a realidade, com as coisas como elas são. E a subjetividade seria a inteligência artificial, assim, um ChatGPT de psique da vida. Gente, eu acho que podemos colocar nesse formato, sim. Simplificamos? Para simplificar. Oversimplified, mas tudo bem. Mas é pra isso. Mas é legal, é interessante, porque... E é legal porque a gente tem essa tendência, né, de sempre tentar explicar a nossa mente conforme o último avanço tecnológico que a gente tem. Então, assim, as pessoas, em algum momento, lá atrás, pós-revolução industrial, tentavam explicar o cérebro como uma máquina a vapor, uma coisa que funcionava assim, uma coisa mais... Relógio. Reloginho, tá? O cérebro era isso. Depois a gente foi evoluindo as tecnologias, a gente toda vez tenta explicar o cérebro como a última invenção que a gente teve, assim. Sim, porque também existe esse espelhamento do que está acontecendo fora, também é o que está acontecendo dentro. E será que o fato da gente conseguir, de uma maneira mais subjetiva, entender o cérebro dentro dessas analogias que a gente faz para poder simplificar a vida, será que isso não faz com que a gente também tenha um pouco mais de curiosidade e comece a entender ele como essa ferramenta mais complexa que existe também? Exato. Isso é uma das coisas sobre cérebro. O cérebro é um sistema complexo e complexidade também é um ramo recente assim da matemática e da física. Exato. Quando uma coisa é complexa, significa que é um sistema aberto, que interage, que é caótico, ou seja, pode acontecer coisas inesperadas e que ele é não linear. Então, o cérebro ele tem essas características e tudo isso é difícil da gente entender com a nossa ciência mais tradicional. Perfeito. E é por isso que é tão assim, estimulante e, ao mesmo tempo, angustiante, porque a gente precisa de um avanço de várias ciências para conseguir entender a mente. Para começar a conseguir entender a mente. Então, acho que tudo começa no esforço filosófico. Isso. Né? Acho que, enfim, acho que começa com uma maneira de entender a sociologia e a filosofia, e depois a gente tentando trazer isso para um lado mais neurobiológico. Isso. E acredito que a gente está vivendo um bom momento para começar a unir várias ciências, né? Sociologia, antropologia, psicologia. Sim, e tudo isso é bem-vindo, e tudo isso, na verdade, é necessário. Que é quando eu também percebo que não dá para a gente entender a mente molecularmente. Perfeito. Não dá. A gente precisa da filosofia, da antropologia, da evolução, da psicologia. E isso aqui... Da física. Tudo isso aqui para compreender. E aí, quando a gente está nesse cenário atual, as pessoas têm uma predileção por entender as coisas moleculares como verdadeiras e científicas, e o que não está dentro desse escopo é tido como algo
especulativo. E aqui o que eu quero dizer é que isso não é especulativo. Não. Subjetividade não é especulativo. Existe. Não existe como você medir objetivamente a subjetividade, não é por isso que você não deve considerá-la como uma coisa que existe. Exato, e tanto existe que é a única coisa que Descartes disse que realmente existe. É verdade. É a única coisa que realmente a gente pode dizer que existe, porque Sim. se a gente for no pensamento cartesiano, que ele vai criticando e tentando encontrar verdades, né, dentro de onde pode existir mentira, o único momento em que ele parou na noia dele foi quando ele falou, cara, a única coisa que tem é a minha consciência. Sim. Isso é uma coisa que existe. É engraçado, né? Eu e você, a gente tem a nossa, a gente olha um no olho do outro. Isso é uma coisa engraçada. Você olha no olho de outra pessoa e você vê. Tem até um outro filósofo que eu gosto dele também, filósofo assim, divulgador de filosofia, que você pode olhar no olho de qualquer até animal e ter essa sensação, eu tô aqui, você tá aí também? Tá, eu vou precisar que você traga uma noia que a gente conversou ontem, sobre o fundo do olho branco. Ah, sim. A esclera branca. Então, é uma viagem. É uma viagem. Mas estamos aqui para isso, né? Ah, certo. O que acontece com essa questão do fundo do olho branco? Vocês já repararam que os seres humanos têm a esclera é a parte branca do olho, maior? A gente tem uma parte, a íris, que é a parte colorida do olho, e a esclera ao redor, ela é maior do que, por exemplo, em outros primatas. Por exemplo, o chimpanzé, eles têm os olhos mais totalmente marrons. Rosados, Não tem essa diferença entre íris e esclera, e a gente tem. E isso é uma coisa significativa para o ser humano, porque o fato da gente ter essa íris desse jeito, qualquer movimento que a gente faz com o olho, um outro ser humano consegue acompanhar e saber para onde que você está olhando e, a partir disso, inferir as suas intenções. Isso é um nível tão profundo de comunicação com um movimento tão pequeno que a gente evoluiu para ter, que acaba distinguindo a gente dos outros animais. Perfeito. E talvez o fato de ter mais contraste facilitou a maneira da gente a gente entender e interpretar o que a outra pessoa está pensando e sentindo. E isso fez com que as nossas relações, as nossas conexões ficassem cada vez mais... Como é que eu posso chamar complexas. isso? Complexas, pode ser? A gente abriu possibilidades. E aí você percebe que aqui, na esclera do nosso olho, assim, uma coisa que é objetivamente observável, está inscrito a subjetividade e a interpessoalidade da mente humana. A gente só não consegue, às vezes, lidar com isso como um fato dado, porque a gente tem dificuldade de se livrar do nosso viés reducionista e materialista. Mas isso é uma viagem. Mas é genial, mas é verdade, porque talvez a gente realmente esteja, talvez realmente a gente precise, a gente realmente é fruto desse construto social, do ponto de vista evolutivo, né? Isso. E aí, para entender como nosso cérebro foi desenhado geneticamente lá atrás, a gente precisa e deve levar em consideração esses aspectos, né? Se você quiser produzir saúde mental, exato, é aí que você tem que procurar. É aí que tem que procurar. Tem um artigo que você me mandou esses tempos, que eu achei super legal, que dentro do meu campo de dor ele faz total sentido, que era sobre as fáscias, né, as membraninhas que revestem os músculos, eles são extremamente inervados, com um tipo de nervinho lá, de axônio, enfim, coisas de neurônio, que não só levam informações do cérebro para as fáscias e para os músculos, mas que também nutrem o cérebro de informações relevantes sobre o nosso estado de ser, né, nosso estado, nossa posição no ambiente, e tem uma relação direta desse tipo de sistema também com a nossa capacidade de processar estresses e traumas e angústias, que está dentro do processamento do sistema simpático, parasimpático, luta e fuga, todo esse rolê. Isso. E aí achei super legal que é tão complexo, essa relação que o cérebro tem com o nosso corpo, ela é tão íntima, que vai até numa membraninha que reveste o músculo, e a maneira como a gente está vivendo e a gente está se entendendo nesse ambiente vai modelar a maneira como aquele músculo vai funcionar. Isso explica porque que a gente fica todo contraturado quando está tenso e tudo mais. E vice-versa. Que quando eu consigo, por exemplo, com alguma técnica, reduzir essa contratura muscular,
isso também vai levar para o cérebro um estímulo de neuromodulação, estou encostando no microfone, um estímulo de neuromodulação que vai fazer com que a percepção daquela pessoa em relação à dor dela e ao mundo dela mudem. Então, eu consigo ensinar o cérebro a sentir uma dor diferente por dentro desse sistema que existe até nos músculos. É por isso que a acupuntura, por exemplo, funciona tão bem e modifica a maneira como a pessoa pensa a dor. É por isso que a gente faz bloqueios periféricos. Sim. E eu achei genial isso, porque é tão mais complexo e bem construído do que a gente pensou lá atrás, né? Eu estava com essa mesma sensação enquanto você falava, que era um momento até da gente fazer uma pausa para se deslumbrar com o que significa essa complexidade do corpo, assim, a engenhosidade biológica que é envolvida para a gente ser como a gente é, para a gente ter as possibilidades que a gente tem, sabe? E aí, mais uma vez, enquanto a gente fala, a gente considera o corpo e o ambiente, e principalmente as outras pessoas, como integrantes da mente, como lugares em que a mente existe e que você pode acessá-la. E eu repito isso porque eu gostaria muito que isso fosse levado a sério, porque o seu corpo e o seu ambiente, o seu meio, eles refletem o estado do seu cérebro. Então, por exemplo, se uma pessoa está socialmente isolada, ela não quer ver ninguém, eu não preciso de fazer uma ressonância magnética para procurar alguma alteração no cérebro dela. Eu sei que isso significa que está existindo um problema de integração de informação dentro do cérebro dela, porque ela não está integrada no ambiente dela. Natural dela. Uma coisa é reflexo da outra, porque faz parte da mesma coisa. E, mais uma vez, isso dá para a gente pontos de acesso para as pessoas melhorarem e para cada pessoa também ter uma intimidade consigo mesma. Perfeito. Quando a gente pensa assim, que existem esses nervos que estão aqui nos nossos intestinos, no nosso coração, nas fáscias, no corpo inteiro, o processo da gente se neurodesenvolver, que a gente nasce com o cérebro imaturo e vai crescendo na infância, adolescência, até se tornar adulto, lá por volta dos 25, 30 anos. Esse processo é o processo do cérebro se integrar ao corpo e do organismo se integrar ao meio, por meio de fiações que envolvem axônios, neurônios, sinapses. Existe essa qualidade física desse processo. E quando essa integração acontece de uma forma ok, aí eu consigo segurar meu xixi, procurar um banheiro e fazer xixi no banheiro. Perfeito. Eu estou integrada da minha interocepção, né, dos meus nervos que estão ligados aos meus órgãos e também ao ambiente em que eu estou, tendo um comportamento adequado que resolve o meu problema. E isso, em sucessivas camadas de complexidade, também é o problema que a nossa personalidade tenta resolver, que as nossas emoções tentam resolver. Então, quanto mais assim, as minhas emoções, meus pensamentos, a minha subjetividade e o meu processamento de energia e de informação for capaz de organizar meu corpo e me integrar ao meio, mais saúde eu vou ter, mais bem-estar eu vou ter, mais adaptável eu vou ser. E isso independe de eu ter diagnóstico de qualquer coisa. Perfeito, porque essas relações que você acabou de dizer, elas não estão limitadas apenas aos nossos músculos, à nossa pele, aos nossos órgãos do sentido, mas também aos nossos tecidos, por exemplo, de defesa, né? Sistema imunológico. Sim. E a gente também vai modular a maneira como a gente vai entender a inflamação, as nossas inflamações, vai modular a maneira como a gente vai preparar o nosso sistema imunológico para nos proteger de doenças ou de doenças infecciosas ou de cânceres, por exemplo. Tudo isso altera. E é por isso que a qualidade de vida, ela melhora a longevidade, né, de uma forma mais objetiva. Mas você falou uma coisa legal, que muitas vezes a gente tem que tirar um tempo para poder entender e se conectar com essas informações que estão vindo de todos os locais do nosso corpo, né? Isso. Como é que você tem feito isso, assim, no teu dia a dia? Então, isso eu vou explicar como eu faço, eu tenho uma técnica. Tá. A gente vai te julgar? Talvez. Mas é o seguinte, não tem brincando, problema. Minha técnica me ajuda a ficar vulnerável. Não, maravilhoso. Assim, quando eu estou sentindo
esse caos e essa rigidez, eu qualifico o meu mal-estar muito nesses termos, assim, de caos e rigidez. Eu não estou conseguindo fazer a minha energia fluir, fazer o que eu tenho que fazer, resolver o que eu tenho que fazer. Estou aqui presa numa coisa só, caos na cabeça e rigidez no corpo. Perfeito. Se você fosse budista, eu ia falar que os teus chakras estão travados. Isso. Bloqueados. Isso que eu acho interessante, ó, pra você ver, são termos que descrevem uma coisa real que a ciência está encontrando agora, sabe? Então a pessoa tem pelo menos um sentido, um conceito para ela lidar com uma coisa que é real. Claro. Quando eu estou sentindo isso, a minha busca é por restaurar a minha coerência. Então eu quero que as minhas energias parem de ficar conflitantes entre si e elas se alinhem à minha intenção para que eu possa ter um comportamento que faça com que ela flua. Tá, então as energias param de ser conflitantes entre si, se alinham com a sua intenção, com os teus porquês, seus propósitos Valores, quem eu sou. E os valores, aquela intencionalidade daquele momento. E aí permitem que você canalize toda essa energia para executar aquela tarefa, função, pensamento, etc. A parte mais difícil de fazer isso é quando a gente está se recusando a sentir um sentimento. Quando a gente está ali agoniado com alguma coisa e está só, eu tenho que resolver isso não devia estar acontecendo, será que eu tenho culpa? Será que eu tenho vergonha? Será que eu estou errada? Será que tralalá? Esse processo é o processo da gente preso dentro da nossa própria cabeça. Se você para um tempo, e aí você precisa parar um tempo, eu recomendo até que faça uma respiração que ative o nervo vago. Você inspira e faz uma expiração mais prolongada, porque isso ativa o sistema nervoso parasimpático e te acalma. Você vai fazer isso, às vezes fazer um chazinho, eu gosto muito de fazer chazinho de cacau, porque o cacau é delicioso, ele é uma planta, inclusive, sagrada para os maias e tudo mais, e ele tem propriedades polifenóis e tralalá, libera ocitocina e faz você relaxar, eu acho incrível. E aí, por isso esse nome, né? O nome científico é Theobroma cacau, né? Que é Theo de Deus, broma de alimento, é o alimento divino. Eu não sabia. Por isso o nome, obviamente em latim, é uma tradução do nome indígena do cacau, Theobroma cacau. E dizem que o cacau, inclusive, tem uma função regulatória nas matas em que ele está plantado. Ele é uma planta assim que vai conectando as outras plantas e tudo mais. Isso, exatamente. E ele é um construto humano. Agora a gente está entrando completamente num devaneio aqui, mas... Vamos lá. Ele é um construto humano. Ele é o cacau, o cupuaçu também, que também é um Theobroma cupuaçu, eles são plantas feitas pelo ser humano. Selecionadas. Foram selecionadas, foram desenvolvidas e por parível que cresça, embora eles tenham sido descobertos em comunidades maias, eles são geneticamente originados na Amazônia. São brasileiros. O cacau ele é da Amazônia brasileira. Então que do legal. Baixo Amazonas. Porque eu gostava de tomar o cacau e sentia assim que eu não tenho uma identificação com a cultura maia em si, né? Mas agora que é da Amazônia... melhor ainda. Melhor ainda. É nosso. É nosso. Então, não vão tirar da gente. E aí esse processo de sentar com isso e pensar assim, o que eu estou me recusando a sentir aqui? E falar, essa é a verdade que eu estou Mas que difícil isso, Maria Clara. Então, as pessoas têm que saber disso, senão vocês vão parar no psiquiatra, gente. E, meu Deus! O que eu estou me recusando a sentir agora? E aí, quando você vai praticando, você vai ver que tem alguma coisa mesmo. Tá. E aí, aquilo é a verdade. É a verdade que você está se recusando a integrar. E aí, vamos fazer uma pausa. Porque quando a gente está numa situação de estresse, o estresse também é falta do nosso conhecimento de saber lidar com o que está acontecendo. Legal. Então, existe uma informação que você precisa integrar para você continuar dando conta do mundo. Senão, você não está adequado ao mundo, você não está se adaptando ao mundo. E aí, conseguir integrar essa verdade é um dos nossos fatores de resiliência. De forma que o sofrimento, a solução dele é pelo crescimento e não só pelo alívio, entende? Entendi. É preciso aprender algo quando a gente está sofrendo. É preciso ter essa abertura e essa curiosidade, que é algo que a nossa cultura não ensina. Tá. Sofrimento, a gente deve responder ele com curiosidade e abertura, em vez de resistência. De resistência e isolamento. E isolamento. Exatamente, porque se você resiste, aí você se isola. Exato. E isolamento é a tragédia do ser humano. É a tragédia do ser humano. Posso puxar esse gancho pro que está... a filosofia que está me consumindo mais de último? Adoraria ouvir. Eu tô numa noia de entender
a importância e o conceito da amizade, tá? E o quanto que a amizade impacta não só nas nossas relações interpessoais, mas também na nossa saúde e na nossa longevidade. De onde é que vem isso, tá? Parece uma bobagem, mas isso que você acabou de comentar agora, de que a grande tragédia da humanidade é quando a gente se isola no sofrimento, isso é real, porque o isolamento social é talvez o fator de risco mais importante para reduzir a longevidade de uma pessoa. Tem aqueles estudos das Blue Zones lá que mostrou isso, que o fator independente das Blue Zones é aquelas cidades em que as populações vivem mais, têm uma expectativa de vida acima de 85 anos, eles têm números recordes de centenários, enfim, e são comunidades que não estão muito próximas de grandes centros tecnológicos de saúde, e as pessoas foram tentar entender por que elas vivem tanto tempo, e o fator independente mais importante para a longevidade foi o relacionamento social, a interação social. E, no primeiro momento, a gente pensaria que seria a alimentação, que seria a atividade física, que seria... Uma coisa biológica. Uma coisa, exato. E não, é o relacionamento social que vai ajudar a gente daqui a pouco, a desafiar mais o cérebro, a estimular mais o cérebro, a deixar a gente mais aberto para esse aprendizado, que é tão importante para a nossa modulação e nosso enfrentamento do dia a dia, e isso com certeza vai modular também a resposta biológica de novo do nosso corpo ao envelhecimento, ao adoecimento e tudo mais. Sim. Genial, maravilhoso, acho que isso aí está relativamente bem consolidado dentro dessa construção. Mas o que me chama a atenção é que a gente não está levando a sério a amizade. Ou o relacionamento social, como preferir chamar, mas acho que a amizade ela é um pouco mais profunda, porque ele está falando de uma interação social que não é a interação do trabalho. É aquela interação social que te permite ser um pouco mais vulnerável, é aquela interação social que te permite se desafiar um pouquinho mais, é aquela interação social que te cria mais pertencimento. Alguém só é alguém pelo povo em que ele está inserido, né? Quem falou isso foi o Trevor Noah, aquele comediante. Ele fala sobre isso, eu acho genial. O povo só é um povo, uma pessoa só é uma pessoa pelo povo em que ele está inserido. E aí, quando a gente se distancia disso, é muito fácil a gente se distanciar disso no nosso dia a dia atual, né? É muito confortável você sair de casa, pegar o teu Uber, ir para tua casa, ver a tua série. E se é aniversário de algum amigo teu, faz uma postagem no Stories e tá feito, tá resolvido. Se alguém tá passando por quando alguém te pergunta se você está bem, ou se você pergunta para a pessoa que está bem, a gente está muito confortável com a convenção social de falar tudo bem, está tudo jóia, e aceitar aquilo como verdade absoluta. Sim. Então a gente não está levando as nossas amizades como, entre muitas aspas, trabalho. Como uma tarefa extremamente importante para a nossa saúde do ponto de vista global. Do ponto de vista de construção de longevidade saudável. Sim. E aí, quando a gente deixa isso de lado, e é engraçado também porque a gente não tem muitas indústrias para fomentar a amizade, né? A gente tem indústria para fomentar atividade, vida fitness do ponto de vista de alimentação, de atividade física, de mindfulness, de diversas questões. Mas, sei lá, tirando a indústria dos aplicativos de namoro, assim, não tem muita coisa para a gente estimular as nossas amizades, assim, exceto daqui a pouco ambientes de sei lá, restaurantes, bares, festas, enfim. E aí a gente, talvez, uma das coisas mais importantes, uma das transformações e revoluções mais importantes, acredito, na nossa maneira de enxergar a saúde, seja observar a amizade como prioridade, assim. Eu como concordo. algo que a gente deve fomentar sempre. De que a gente tem que cuidar, prestar atenção, não deixar assim, ao acaso, né? Não deixar solto. Super a sério. E relações humanas requerem. Requerem, porque... E olha que interessante. Quantas vezes você teve um compromisso de trabalho e você virou para um amigo teu e falou assim, desculpa, não vou poder me encontrar com você, porque agora eu tenho uma reunião, que eu tenho que fazer uma viagem, que eu tenho que gravar um podcast no Porto Alegre. Com um amigo. Isso. Quantos amigos a gente deixa sempre em segundo plano, porque a gente sempre tem uma outra coisa que não é prioridade. Nossa, o trabalho, eu acho que ele é 80% da energia da maioria das pessoas da nossa faixa etária, assim, da nossa
as pessoas, né, do nosso... Da nossa bolha. Da nossa bolha. Todo o processamento de energia que a mente faz, assim, pelo menos uns 90% desse orçamento vai para o trabalho. E a gente está o tempo inteiro tomando decisões difíceis, estudando, se desafiando, e isso consome a nossa energia. Às vezes a gente espera que nas nossas relações pessoais a gente fique só vivendo e existindo. Só vivendo e existindo. Só que essas relações, elas também, elas vão nutrir a gente, mas se a gente não for intencional, não vai acontecer. Você vai ficar só trabalhando mesmo, sabe? E realmente, né, isso vai ter consequências para a saúde e para a longevidade. Eu pensei muito nisso também em relação ao relacionamento amoroso, assim, o companheiro, a companheira. Sim. Que ali tem que existir uma corregulação muito bem sucedida, assim, de as emoções. Eu até falo isso, assim, as emoções são processos que começam na gente e desaguam em outra pessoa. Perfeito. O que começou aqui no meu organismo vai chegar no seu, né? Vai acontecer essa transferência de energia e de informação. Vai chegar no meu marido, o que ele vai fazer com isso para ele me devolver, esse ciclo no qual a gente vai engajar, esse ciclo sendo virtuoso, a gente vive feliz e saudável por muito tempo. Esse ciclo sendo vicioso, é a mesma coisa que fumar não sei quantos maços de cigarro por dia. E talvez seja tão prejudicial quanto ou mais, assim, em alguns ambientes, né? Porque é difícil enxergar esses construtos sociais da mesma forma objetiva que a gente observa o cigarro, por exemplo, né? Então é difícil identificar eles como um fator de risco dentro dessas relações, dessas dinâmicas, né? Eu acho que as pessoas estão perdidas nesse sentido. Exato. Não sabem construir intimidade, tem medo de intimidade. Muita gente vem aí de criações de pais que não tinham também não tinham estabilidade emocional, não tinham uma boa regulação emocional, e aí desenvolvem essa subjetividade que é superficial, sabe? E quando é superficial, não a subjetividade superficial, ela não dá conta de fazer esse papel de integrar de integração o corpo com outras pessoas. E é engraçado, porque como é que eu crio intimidade, né? Ai, como? Não, gente, eu acho que não precisa chegar e fazer perguntas difíceis. Tipo essa que eu tô fazendo agora? Ah, tá. Não, eu quis dizer assim, me conta seus traumas. Não, acho que não é assim. Tá, entendi. Mas eu acho, eu sei como é que a gente cria intimidade. De início, acho que eu fiquei um pouco sem ar com a pergunta, porque ela é muito significativa. Mas tem um termo que é o seguinte, existe algo na experiência humana que é você se sentir sentido. Se sentir sentido, tá. Sentir-se sentido. Eu senti que você me sentiu. E aí, com isso, a gente compartilhou um universo, a gente literalmente compartilhou a nossa experiência mental. Perfeito. Construiu uma outra dimensão, assim, de pensamento, tá? E isso tem uma base neurológica lá nos nossos neurônios de espelho, na nossa teoria da mente, na nossa capacidade de empatia, tudo isso que evoluiu para fazer a gente o que a gente é. Maravilhoso. Sentir-se sentido é uma das coisas mais especiais para um ser humano e é regulatório para o nosso sistema nervoso. Tá, daí a vulnerabilidade vai ter um papel fundamental nisso, né? A vulnerabilidade tem que ser genuíno. Uma vulnerabilidade genuína. Isso. Não adianta assim, joguei aqui para você minha vulnerabilidade, aí você... Não. É uma coisa... Te vira com ela agora. Vira com ela. Não. Até porque a mente saudável, ela também tem essa questão de... A consciência, ela traz uma responsabilidade. Eu sei que o meu universo, ele é acessível de dentro para fora, então sou eu que tenho que fazer isso. Legal. Mas esse sentir-se sentido, e aí quando você se interessa pela pessoa e quando você se dispõe a estar ali num contato em que você você se sintoniza finamente com ela, nas expressões faciais, no seu interesse genuíno, eu quero saber o que você está sentindo, eu quero saber o que está acontecendo, o que se passou, qual é o sentido disso para você, o que você aprendeu. Quando eu estou ali aberta para me conectar com você, isso gera intimidade. A Brené Brown, ela traz uma analogia que eu gosto, que a intimidade é como se fosse... Foi a maneira como ela explicou para a filha dela. É você pegar um jarro de vidro e a intimidade ela vai se desenvolvendo à medida que você vai botando uma bolinha de birosca, sei lá, umas pedrinhas ali dentro.
E se você tentar botar uma pedra muito grande dentro desse jarro, como você falou, perguntas difíceis, vulnerabilidade gigantesca, talvez você não consiga encaixar aquilo ali dentro. A intimidade, ela vai sendo desenvolvida pedrinha a pedrinha que a gente vai colocando ali dentro. E à medida que você vai quebrando esses laços de intimidade, cada hora uma pedrinha vai sendo tirada. Então, é um processo mais lento e gradual do que uma coisa que é de supetão, né? Agora já estou íntima dessa pessoa. Às vezes acontece. É uma sorte. E é lindo quando acontece, né? É lindo quando você tem 5 anos de idade e você tem um coleguinha brincando ali no parquinho, você vira, quer ser meu amigo? E a pessoa fala, quero. E aí começa a ser amigo e vão ser amigos por mais 60 anos. Mas acho que isso está mais ligado à capacidade do cérebro de aprender, né? Sim. Cérebros que aprendem mais conseguem criar essa intimidade mais rápido. Eu acho que as crianças... Isso é uma outra questão. Quando você falou do exemplo da criança, né? A criança não tem tanta barreira igual a gente tem. Eles estão nesse processo de Não tem tanta bobagem na cabeça, acho que é isso, né? Exato. Não tem tantos conceitos também para ficar, sabe? E aí tem essa abertura. Em parte, a gente tem que até se conectar com isso que a gente tinha quando criança. Não, isso não pode se perder. Sim. Mas é isso mesmo, né? É uma coisa que essa construção, esse interesse que a gente tem vai criando essa intimidade que se tivesse como colocar numa pílula, era não sei quantos R$1.000 a dose. Alguém ia ficar bem rico. Tá. Mas isso que é um ponto. É uma coisa que dá para você perceber que, por definição, ela não está sob o nosso controle. Não é uma coisa que você concebe e faz pela sua manipulação dos fatos. Entendi. Então você está me dizendo, com todas as palavras, que a gente não pode controlar a vida de outras pessoas. E como as outras pessoas sentem em relação a gente. Com todas as palavras, você não pode. E você não pode querer isso. Tá? Não pode querer. Não pode. Ponto. Inclusive, na hora que você for fazer aquele exercício de o que eu não estou querendo sentir, você vai perceber que provavelmente o seu cérebro está produzindo soluções que partiriam do pressuposto que você vai controlar outra pessoa. E aí, quando você desiste disso e percebe que você não tem controle, aí você se abre para curiosidade e respeito com aquela outra pessoa também. E aí isso abre para mudança naquele relacionamento. E esse pode ser um ponto de vista criativo e legal. Porque a gente... E é uma boa provocação. Porque faz parte das pessoas, e eu me enquadro enquanto pessoa, de realmente tentar controlar, às vezes com excelentes intenções, o que está passando na vida de um terceiro, né? Você faz isso? Não, eu não. Eu sou muito mais evoluído do que o meu. Ai, brincadeira. Não, e aí, eu nunca fiz isso. Tu não, né? Eu não. Extremamente tranquila. Assim. Mentira. Exemplo de... Faço isso o tempo inteiro. Mas é verdade. E aí, E essa é uma solução bem criativa, que é legal. É de olhar para essa condição da outra pessoa com curiosidade. Porque quando eu tô curioso em relação ao filme, por exemplo, eu não quero nem saber o spoiler do que vai acontecer. Eu quero viver aquilo um segundo após o outro, me deliciar com esse momento de descoberta. E olha que legal a gente poder olhar, em vez de olhar com a necessidade de proteção e de conservação da espécie, a gente conseguir sublimar um pouquinho mais isso e olhar com esse olhar mais... presente. Um olhar mais presente, mais criativo e de curioso. E quando a gente fala assim... pra mim já valeu o podcast, pode cancelar. Já pronto, agora... Já deu, não precisa nem fazer outros episódios. Já vale, né? Não, acho isso realmente valioso. Acho isso realmente valioso, porque é simples. É genial. E é uma coisa Parabéns, Clara. Mas é uma coisa que tá, assim, eu fico meio impressionada disso, que foi preciso redescobrir isso. A psiquiatria não me ensinou isso, que eu acho que eu fico meio assim, eu queria que ela tivesse me ensinado isso, sabe? Por que você não me ensinou isso? Eu adoro o teu modo full pistola. Eu acho que devia ser... Tinha que ser o padrão dos episódios. Gente, eu tô processando isso aqui, esse meu luto também, sabe? Então, inclusive sublimando esse luto por meio desse podcast, vocês vão me ver mais tranquila em relação a esses sentimentos em breve. Mas, por enquanto, me tolerem, por gentileza. Nós não queremos. Vocês não querem? Nós não queremos. Eu acho que se a gente for pensar... Comentem, vocês querem a Maria Clara Zen ou vocês querem ela full pistola? Eu escolho a full pistola primeiro, depois vem a Zen. Exatamente. Se a gente for pensar assim por aquelas 4 faces da mente, é como se a nossa consciência ela não tem que estar ali milimetricamente controlando o fluxo de energia. Esse fluxo tem que estar acontecendo um pouco sem precisar dessa supervisão
constante. Constante, porque senão a consciência vai travando o fluxo. É para isso que a gente tem rede neural de modo padrão. Isso. Tem ferramentas para ficar em segundo plano, não ficar... Elas só não podem tomar conta da nossa mente, né? Exato, a gente tem que sempre manter um estado de possibilidade de abertura. E quando a gente fala assim, neuroplasticidade, né? O seu cérebro vai se remodelar. Quando o cérebro tem a capacidade de se remodelar, isso é a saúde mental. Não é falta de serotonina, dopamina, nem nada. Neuroplasticidade é o principal fator que vai definir biologicamente a saúde mental do seu cérebro. Curiosidade é uma atitude que habilita a neuroplasticidade. A neuroplasticidade. Que é a neuroplasticidade de uma maneira muito simplista, é o aprendizado do cérebro, né? Então, se você está curioso para aprender coisas novas, teu cérebro está disposto a criar novas conexões, a criar novas sinapses, a redesenhar processos antigos. Sim, exato. E só uma coisa também que eu quero dizer. Não tentem acelerar os processos. Vamos supor que você está puto aí com uma pessoa e aí agora não vou... Sim, por exemplo, em relação à vida. Aí agora não vou desenvolver... Não, calma. Não está sob o seu controle, não tem uma receita, não se force. Se conecte a si mesmo, entenda as suas emoções, o que está se passando na sua biografia, os seus valores, as suas intenções. O que eu quero dizer é que a minha intenção não é passar uma receita de bolo de seja feliz para sempre, é assim que você tem que lidar com o seu sistema nervoso e tudo mais. Eu acho que tudo isso é muito legal, mas como as pessoas têm essa tendência de, às vezes, assim, se prender no manual e esquecer a genuinidade, a verdade, o processo. A gente está gostando dessa palavra aqui. Mas ela é perfeita. Quando você está autêntico, sua energia está fluindo em flow mesmo, você está... sendo você mesmo, você não está obstruindo o seu fluxo mental. E isso é bom. Isso é bom, isso não é controlável muitas vezes, não pode ser, isso é bom, isso não pode ser controlado muitas vezes, e isso demanda tempo e trabalho. Assim como as nossas relações interpessoais, assim como as nossas amizades. A neuroplasticidade, o nosso aprendizado, a nossa saúde mental, elas não estão escritas num manual pronto, numa pílula pronta, numa bala de prata que eu vou chegar no consultório do psiquiatra ou de qualquer outro profissional da saúde e ali eu vou ter uma solução única, simples para problemas complexos como esse que a gente está apresentando. Exato. Acho maravilhoso. Acho que isso, inclusive, acaba unindo as duas pontas das coisas que estão trazendo a gente, né? Das duas filosofias, das duas viagens que a gente está passando ultimamente. Acho que isso une muito bem esse momento, assim. E, cara, de novo, acho que foi genial, assim, esses insights que a gente teve. Espero que todos tenham aproveitado bastante. Curioso para ver o que vai vir depois disso tudo, sabia? Nos próximos episódios. Eu também tô. Eu geralmente escrevo muito, sabe? Sim. E eu tô muito feliz de poder falar. Eu acho que isso tá Você escreve aonde? Eu escrevo... Primeiro que eu tô escrevendo um livro. Tá. Já é a 37ª vez que eu escrevi esse livro, agora sai. Agora sai. Isso. É um livro que vai se chamar O Manual da Experiência Humana. Eu pretendo contar essa história, desde a evolução até a filosofia, até a biologia do cérebro, trazendo esses insights para... Saiba lidar com a experiência humana. Lide com a sua experiência humana, sabe? Que eu acho lindo, assim, acho fascinante. E aí eu estou escrevendo isso. E escrever é ótimo, mas falar está sendo muito gostoso também. Falar também é sempre muito bom. E a gente aprende e tem insights diferentes quando a gente bota para fora, né? Isso é bem legal, bem bacana. Maravilhoso. Confesso que eu estou assim agora. Depurando. Estamos chegando ao fim do nosso podcast? Eu acredito que sim. Cadê o pessoal do fundo ali? Deu uns 40 minutos já, né? Não sei o que é isso aí. 34, 35. Não, deu 43. 43. Ah, boa. Então vamos finalizar. Maravilhoso. Acho que dá pra gente finalizar assim. Sim. Maravilhoso. Acho que foi uma discussão muito legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nos vemos no próximo Delírio de Influência. Até loguinho. Tchau, pessoal.